Que calor. Então, paramos em dilatação volumétrica de sólidos. Estou retomando aqui com dilatação de líquidos. O que tem a dilatação de líquidos de diferente da dilatação de sólidos? Então, primeira coisa, que a dilatação de líquidos que nós vamos estudar é a dilatação do tipo volumétrica, e o volume inicial do líquido, por ele ser um fluido, ele corresponde exatamente ao volume do recipiente. Então, eu vou imaginar, a princípio, que eu tenho um recipiente de vidro. Dentro desse recipiente de vidro, eu coloquei aqui um líquido amarelo, cujo volume inicial é V0. E a gente sabe, colocando um termômetro aqui dentro desse líquido, a temperatura inicial dele, que a gente vai chamar de T0. Quando a gente fornece energia térmica para o líquido, duas coisas vão acontecer. Primeira coisa que vai acontecer, eu vou conseguir observar, que a olho nu mesmo, uma expansão do líquido, uma variação de volume do líquido. O líquido sobe dentro do recipiente. Essa quantidade de líquido que subiu no recipiente, que eu consigo perceber só de olhar, nós chamamos essa dilatação de dilatação aparente. Por que ela é uma dilatação aparente? Porque, aparentemente, foi isso que o líquido expandiu. Porém, de fato, na realidade, essa não é a única dilatação que o líquido sofreu. Então, a dilatação que eu estou enxergando, a dilatação que eu estou observando, é apenas uma parte da expansão do líquido. Por que isso? Porque quando eu aqueço um conjunto. E o recipiente também expande quando eu aqueço. O que significa que o recipiente aumentou o volume dele à medida que eu aqueci. E esse volume da expansão do recipiente também foi ocupado pelo líquido. Só que esse volume eu não consigo enxergar, porque às vezes o recipiente dilata bem menos do que o líquido. Então, eu tenho uma dilatação do recipiente, que também vai ficar preenchida pelo líquido e que precisa entrar na contabilidade, nas minhas contas, quando eu quero falar do volume final desse líquido. Então, eu tenho uma dilatação aparente e eu tenho a tal da dilatação do recipiente. E aí aparece aqui para mim uma expressão para calcular a dilatação de um líquido. Como é que eu calculo ela? Eu calculo como sendo a dilatação aparente, que é o meu ΔV, AP, dilatação aparente, mais o ΔV do frasco, que seria o meu recipiente. Nos laboratórios, o que nós costumamos fazer, quando a gente faz experimento de dilatação, é usar um vidro que tem um orifício que nós chamamos de ladrão. Então, nós colocamos o líquido dentro desse recipiente, até a parte inferior desse orifício, dessa minha válvulazinha aí de escape do líquido, né? E aquecemos o conjunto. À medida que o volume expande, né, esse líquido, ele começa a sair por esse orifício, caindo num recipiente menor. No laboratório lá de física do colégio, como que era o experimento que nós fazíamos de dilatação? Vou explicar para vocês. Nós pegávamos um tubo de ensaio, lá do laboratório de química, enchíamos esse tubo de ensaio de álcool etílico. Então, nós tínhamos um primeiro volume inicial de álcool etílico, que era o volume do tubo de ensaio. Em seguida, nós colocávamos nesse tubo de ensaio uma rolha. Ao colocar a rolha, caía um pouco do líquido, porque a rolha entrava dentro do tubo de ensaio. A gente sabia o diâmetro dessa rolha, porque a gente media com a régua, calculava a profundidade que a rolha entrou dentro do líquido, o volume da rolha que entrou dentro do tubo de ensaio, perdão, e aí nós tínhamos apenas o volume de álcool etílico que ficou lá dentro. Então, enchia até a borda, colocava a rolha
Ia escorrer álcool pela lateral do tubo de ensaio? Ia sim, porque o álcool que estava aqui passou a estar ocupado por uma porção da rolha. Nós medíamos o volume da rolha imerso, e aí do volume total, tirávamos o volume da rolha imerso para saber o volume inicial do álcool. Pegávamos esse recipiente com álcool etílico tampado e levávamos isso aqui para dentro de um becker com água, tá? E uma chama aqui embaixo, uma fonte térmica, uma lamparina que nós tínhamos lá na escola, tá bom? O que tinha de especial nessa nossa rolha? Nossa rolha não era uma rolha qualquer. Essa rolha, ela tinha espetada nela uma agulha que a gente pegava lá de enfermagem com uma seringa também que a gente pegava lá em enfermagem. E para que nós queríamos essa agulha com essa seringa? Nós colocávamos o becker com água e o tubo de ensaio sem a chama ligada e medíamos a temperatura inicial com um termômetro, tá? Aí, à medida que nós íamos fornecendo calor, o que a gente observava? Que a temperatura no termômetro ia aumentando. Ao aquecer a água aquecia o tubo de ensaio, e ao aquecer o tubo de ensaio, ela aquecia o álcool etílico também. É o tal chamado de banho-maria, isso aqui. Então, aquecia o álcool indiretamente através do aquecimento da água. Esse álcool, ele expandia. Porém, ele não tinha para onde realizar a expansão, porque ele estava fechado dentro do recipiente. Mas como nós tínhamos uma agulha, ele subia pela agulha e ia enchendo a seringa. Então, qual era a nossa observação no laboratório? Nós olhávamos o álcool subia para o primeiro risquinho, nós marcávamos quantos ml tinha o primeiro risquinho e qual era essa temperatura. Aí o álcool subia até o segundo risquinho, nós marcávamos quantos ml tinham, olhava no termômetro e via a temperatura. Aí o álcool esquentava mais um pouquinho, dilatava, subia mais um pouco, nós olhávamos no termômetro qual era a temperatura. Com isso, nós fazíamos um gráfico. Que gráfico que nós fazíamos? Nós fazíamos um gráfico de volume por temperatura. E o legal, nós tínhamos lá o volume inicial, que era para uma temperatura que não era o zero, tá? Era a nossa temperatura normalmente ambiente. E aí nós tínhamos uma reta bonitinha nesse gráfico, com os dados que nós coletávamos. E para que nós queríamos essa reta? Desta reta, nós pegávamos duas informações. A primeira delas era a variação do volume, que eu sabia, porque tinha expandido. Nós desconsiderávamos, né, a dilatação do recipiente, porque ela era muito pequena, o vidro dilata muito pouco, quando comparado com um bule de uma leiteira que a gente vai usar para esquentar, que é de ferro, né? Então, o vidro, ele expande pouco. Então, nós tínhamos a dilatação do líquido e tínhamos a variação de temperatura aqui pelo gráfico, tá? Como nós tínhamos medido também o volume inicial, nós tínhamos três informações importantes. Nós tínhamos o ΔV, nós tínhamos o V0 e nós tínhamos o ΔT. E nós descobríamos o coeficiente de dilatação do álcool etílico. Então, essa é uma experiênciazinha que nós fazíamos ali no laboratório. Um minutinho, gente. Eu estou em aula. O Gabriel é que está esperando a avó dele. A avó dele. Gabriel, sua vovó chegou para te pegar. Chega, cachorrinho. Então, retomando aqui, pessoal. Só um minutinho que meu filho vai no dentista. Deixa eu só avisar ele que a avó dele chegou para levá-lo. Que eu não posso fazer isso, afinal estou em aula. Só um minuto, gente. Oi, estou voltando, gente. Vamos lá. Já chamei. Como é que são os exercícios de dilatação de líquidos? Vamos a dois exemplos que eu tenho aqui para fazer com vocês, tá? Deixa eu apagar aqui minha luzinha para poder fazer esses dois exemplos com a turma. O que vai diferenciar dos exemplos anteriores?
eu vou ter que fazer mais contas, tá? Essa é a principal diferença. Eu faço o cálculo da dilatação volumétrica 2 vezes quando eu tenho que falar em dilatação de líquidos, tá? Que contas são essas? Vamos separar primeiro todas as informações que a gente tem aqui do enunciado do exercício, tá bom? Então, o que esse exemplo está me dizendo aqui da dilatação do líquido? Eu tenho um recipiente, e esse recipiente, ele contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio. Então, já vou assinalar aqui, ó, 200 centímetros cúbicos é o volume inicial do recipiente. Então, eu vou separar aqui, ó. Tem um recipiente, sei o volume inicial dele. E dentro desse recipiente tem mercúrio. Então, vou separar aqui, ó, mercúrio. Ele não falou quanto tem de mercúrio. Então, o que eu vou fazer aqui é uma consideração. Eu vou considerar que o volume inicial do mercúrio também é 200 centímetros cúbicos. Tá? Vou considerar que o recipiente está completamente cheio. Vocês vão ver que aqui para nós não vai fazer diferença se ele estivesse cheio ou não. Tá? Então, tem um recipiente, a princípio tem que ter pelo menos o volume do líquido igual ao volume do recipiente. Não pode ser maior o volume do líquido, senão já vai cair fora do recipiente antes de eu fazer o exercício. Então, estou considerando aqui o volume inicial do mercúrio igual ao do líquido. O mercúrio está a 10 graus Celsius. Se o recipiente tem mercúrio a 10 graus Celsius, isso significa que o recipiente também está a 10 graus Celsius. Informações que ele me deu em seguida. Sabendo que os coeficientes de dilatação volumétrico do vidro e do mercúrio, coeficiente de dilatação volumétrico é o gama. Então, ele me deu o gama do recipiente e ele também me deu o gama do mercúrio. Respectivamente, 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Então, separei aqui, ó, recipiente. E o do mercúrio, 18 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Olha, o gama do mercúrio é maior do que o gama do recipiente. O que significa que se meu recipiente está completamente cheio, quando eu aquecer, o mercúrio vai dilatar mais do que o recipiente. Tá? Ele vai dilatar 6 vezes mais do que o recipiente. Determine a dilatação real. Dilatação real eu chamo de delta V real. Quem é o delta V real? Ele é aquilo que eu estou vendo esparramar, que é o aparente, ou aquilo que eu estou vendo subir ali no frasco, mais a dilatação que o recipiente sofreu. Então, um líquido, quando ele dilata aquilo que eu vejo e aquilo que eu não vejo. O que eu não vejo é a dilatação do recipiente. A aparente, que é aquela que sobe, eu consigo observar, aquela que derrama, essa daí eu consigo contabilizar ela. E aqui ele me pede as duas dilatações, ó, a real e a aparente do mercúrio, quando a temperatura for 120 graus Celsius. Isso é, a temperatura final do recipiente é 120, a temperatura final do mercúrio também vai ser 120. Então, vejam o que eu fiz nesse caso. Eu separei informações do recipiente e informações do mercúrio. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a dilatação volumétrica do recipiente, como se ele não tivesse mercúrio, e vou calcular a dilatação do mercúrio como se fosse possível ele estar sem o recipiente. Isso quer dizer, o recipiente sozinho, quanto que ele dilata? O mercúrio sozinho, quanto ele dilata? A dilatação do mercúrio sozinho é a dilatação real dele. Isso é, se ele pudesse expandir sem o recipiente, quanto é que ele ia expandir? Vamos substituir pelos valores que nós temos.
Então, eu vou achar aqui a dilatação do recipiente como sendo o volume inicial dele, 200, o gama do recipiente, 3 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura foi de 10 graus Celsius para 120 graus Celsius, então ela expandiu 110 graus Celsius. Agora eu vou fazer a continha do 200 vezes o 3 vezes o 110, o que vai me dar 66 mil. E não posso esquecer que eu tenho um expoente 10 elevado a menos 5. Vou andar com essa vírgula, certo? Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, eu descubro que o recipiente vazio é capaz de expandir 0,66 centímetros cúbicos, olha, centímetros a menos 5, centímetros cúbicos no seu volume. Eu peguei lá uma leiteira, esquentei, ela sozinha, sem nada, só com ar dentro, ela é capaz de expandir 0,66 centímetros cúbicos. E o mercúrio? Se fosse possível eu aquecer o mercúrio sozinho, sem recipiente, quanto que ele ia expandir? Não é possível, né? Eu tenho que colocar o mercúrio num recipiente. Mas no cálculo, na teoria, eu posso saber quanto que ele expande sozinho. Pego os 200 centímetros do volume inicial, o coeficiente, que é 18 vezes 10 a menos 5, e o ΔT, que é a variação de temperatura, que é de 110. Daqui eu descubro a dilatação do mercúrio sem o recipiente, quando eu multiplico 200 por 18, aí eu ia colocando uma vírgula lá, 1,8 é 18, e multiplico por 110. Essa continha dá 396 mil. 396 mil, não esqueçam que tem um 10 a menos 5. Anda com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5 casas. O mercúrio, sozinho, sofre uma dilatação de 3,96 centímetros cúbicos, ok? Se vocês pegarem o 3,96 e dividir pelo 0,66, vocês vão ver que a divisão desses dois resultados dá 6, o que eu já esperava, que o mercúrio expandisse 6 vezes mais do que o recipiente. Por quê? Porque o gama dele, ó, é 6 vezes maior do que o gama do recipiente, tá? Então, eu já descobri a dilatação real do mercúrio? Sim, a dilatação real do mercúrio, então minha resposta fica, ó, a dilatação real do mercúrio, ela é de 3,96 centímetros cúbicos. E a aparente? Poxa, se o recipiente estava cheio, ele expandiu só 0,66, enquanto o mercúrio expandiu 3,96, isso quer dizer que caiu o mercúrio desse meu recipiente. Quanto que caiu de mercúrio? É a minha dilatação aparente, certo? Ela é a dilatação real menos a dilatação do recipiente, porque o que ficou lá dentro não caiu, se não caiu, eu não vi. Então, a dilatação aparente seria o 3,96 subtraído do 0,66. E aí, a gente dá a respostinha, ó, é a mesma equação que eu escrevi aqui em cima, tá? Eu só mudei de posição o ΔV aparente, tá certo? Eu isolei o ΔV aparente, passando o ΔV do recipiente, que era positivo, para o outro lado negativo. E aí, a minha resposta final fica 3,3 centímetros cúbicos. Então, a dilatação real do mercúrio foi de 3,96, porém, o que extravasou, o que vazou desse recipiente foi 3,3 centímetros cúbicos. Então, essa aqui é a minha respostinha. Lá no
PowerPoint. Tá a resolução também de lousa, tá? Não tá exatamente essa. Tá uma resolução que eu coloquei aí o ano passado também. Calculei a dilatação do recipiente, dilatação do mercúrio e fiz a diferença entre elas para saber a dilatação aparente. Tá certo? Então, tirem print da tela, quem não copiou, porque eu vou fazer mais um exemplo aqui com vocês, ok? O próximo exemplo, ele é bem parecido, tá? Então, deixa eu só pegar aqui o enunciado do próximo exemplo. A resolução desse está em vermelho. Deixa eu ver se ele copiou, porque às vezes eu dou Ctrl C e ele não copiou. Aí, quando eu levo para outra lousa, ele vai... o mesmo enunciado. Então, vamos lá. Vou apagar toda essa resolução aqui e vou colocar um novo enunciado. Deixa eu aumentar. Daqui a pouco eu não estou vendo mais os quadradinhos. Quando cega aqui. Ctrl V. Deixa eu ver se ele trouxe certinho. Não, ele trouxe o... Deixa eu ver, um certo líquido. Deixa eu ver se é o mesmo. Não. Ele trouxe o mesmo do anterior. Que coisa, né? Não entendo muito esse Ctrl C, Ctrl V que não funciona. Agora veio certo, eu acho. Vamos lá. Um frasco de vidro, cujo volume é 300 centímetros cúbicos, está completamente cheio de um certo líquido. Então, já vou separar as informações. O que eu sei? Eu tenho um frasco de vidro, cujo volume é 300 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius, e um líquido. Então, vamos lá, separando os dados. Vidro, líquido. Volume inicial do frasco de vidro, 300 centímetros cúbicos. Temperatura inicial do vidro, 10 graus Celsius. Se o vidro tem um líquido dentro, isso significa que o volume desse líquido também é 300 centímetros cúbicos, afinal está completamente cheio, e a temperatura inicial também é 10 graus Celsius. Quando se aquece o conjunto até uma temperatura de 140 graus Celsius, então, aqueceu. Temperatura final, 140. Quer dizer que o conjunto teve uma variação de temperatura de 130 graus Celsius. Transbordam 2 centímetros cúbicos do líquido. Se isso é o que transbordou, isso é a dilatação aparente do líquido. Só caiu isso do líquido. Mas não significa que o líquido dilatou apenas isso. Isso aqui foi o que caiu. Tem uma dilatação que é do recipiente, tá? Sendo o coeficiente de dilatação volumétrico, coeficiente de dilatação volumétrico é o gama, do frasco igual a 0,0027. Pessoal, eu vou escrever isso em potência de 10, tá? Isso é 2,7 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, a menos 4, graus Celsius elevado a menos 1. Ele quer saber o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, que a gente chama de real. Quanto vale o gama desse líquido? Né? Se eu souber o gama desse líquido, eu olho numa tabelinha, eu sei até que líquido é esse. Vamos começar a resolver o problema por onde? Separando as dilatações, tá? Eu vou começar calculando o ΔV do vidro, como se o vidro estivesse vazio. V0, gama, ΔT. A dilatação do vidro, portanto, vai ficar como 300, que multiplica 2,7 vezes 10 elevado a menos 4, que multiplica 130. Então, vamos à matemática, porque a física desse pedacinho já acabou, né? Já substituí na fórmula, acabou a física. Multiplico 300 por 2,7, isso dá 810,
que a gente multiplica por 130, dá 105.300. 105.300 vezes 10 elevado a menos 4. Então, essa aqui é a primeira continha que eu fiz, tá? Vou andar com essa vírgula e vou chegar, então, que o ΔV desse vidro é de 10,53 centímetros cúbicos. Andei com a vírgula 1, 2, 3, 4 casas apenas, porque aí eu fico com o expoente 10 à quarta positivo, com 10 a menos 4 vai me dar 10 elevado a 0, que vale 1. Calculei aqui o ΔV do vidro, tá? Eu sei que o ΔV real do líquido, aquilo que o líquido dilata, é aquilo que eu vejo, que é o aparente, mais aquela porção que eu não vejo, que é a dilatação do recipiente. O ΔV real do líquido eu não tenho. Nem dá para eu calcular, porque eu não tenho gama. Mas eu tenho o ΔV aparente dele. Eu sei que extravasou 2 centímetros cúbicos. E eu sei que o recipiente sozinho expandiu 10,53 centímetros cúbicos, que foi ocupado também pelo líquido, né? Quando o recipiente expande, o líquido passa a ocupar esse espaço. Então, o ΔV real desse líquido é de 12,53 centímetros cúbicos. Isso é, se o líquido estivesse sozinho, sem o recipiente, ele expandiria 12,53. Tá, Glaucio? Mas o problema não quer saber a dilatação real do líquido, ele quer saber o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, tá? É o gama do líquido que ele quer saber. Então, eu pego o ΔV real do líquido, ele é o volume inicial, vezes o gama do líquido, vezes o ΔT. ΔV do líquido, 12,53. Volume inicial, 300. O gama, eu não tenho. O ΔT, 130. Que é o 140 menos o 10. Daqui eu tiro, então, faz a continha lá do 300 vezes o 130, e o 300 vezes o 130 dá 39.000. Então, eu fico com 12,53, vou subir um pouquinho a luzinha, para poder escrever aqui embaixo. 12,53 dividido por 39.000, isso aqui é o meu gama. 12,53 dividido por 39.000, essa conta dá um número bem pequenininho, dá 0,00032, que eu vou escrever como sendo 3,2 vezes 10, andei 1, 2, 3, 4 casas decimais, a menos 4. Então, 3,2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius, ok? Com isso, eu fiz aí 2 exemplos para vocês de dilatação de líquidos, tá? Agora, eu não tenho mais nenhum exemplo para fazer. Tem no e-book a lista de exercícios de dilatação de sólidos, dilatação de líquidos, para vocês fazerem, tá? E tirarem dúvidas aí na próxima aula, se vocês tiverem dúvidas disso. Tem a lista de escalas termométricas, que é para entregar, certo? E tem a nossa prova, que vai até esse assunto, que é dilatação. Na próxima segunda-feira, eu vou continuar o assunto. Eu não vou continuar hoje, porque senão vocês vão ficar sobrecarregados de conteúdo, tá? Então, eu estou encerrando a aula às 4h43. Esse tempinho das 4h43 até as 5h25, se vocês quiserem perguntar alguma dúvida que vocês tenham em colisões, em energia, à disposição, ou vocês podem usar esse tempinho para resolver a lista de escalas termométricas e dilatação, tá certo? Então, pessoal, eu estou encerrando a gravação por aqui e liberando vocês para tirar dúvidas e fazer exercícios, tá certo? E na próxima segunda,
eu começo assunto novo, de novo.